Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre os motivos por trás do banimento das criptomoedas na China, tá? É, São motivos um pouco mais. Não tem nada de teoria da conspiração, não tem nada disso, né? São motivos de interesses da China, interesses de um país totalitário, óbvio, né? Um país comunista, um país totalitário, óbvio, mas é um país que tem seus próprios interesses. Eu vou explicar melhor no vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, eu separei algumas notícias aqui, tá? Algumas da Bloomberg, tá? Essas eu já botei tudo em português, tá? Para vocês. Mas eu não vou ficar lendo elas, tá? Algumas da BBC, tá? É, e tem uma da Reuters aqui, tá? E para encerrar, tem uma aqui da Euronews, tá? Essa daqui para encerrar, eu depois vou passar ela um pouquinho mais para vocês entenderem um pouquinho mais, mas é mais de curiosidade, tá? Porque a gente vê uma notícia dessa, né, de criptomoeda sendo proibida na China, a gente acredita que a China está sendo a primeira e a China não está sendo a primeira. Criptomoedas já são proibidas em outros países, tá? Mas vai ser a última, vai ser para encerrar essa notícia, tá bom? Pessoal, basicamente é o seguinte: a China tem seus próprios interesses, tá? Só para deixar claro, pessoal, todas essas notícias que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês depois podem ficar à vontade, vocês podem dar uma lida nelas. E para traduzir, quem estiver usando o Google Chrome, é só clicar com o botão direito e clicar aqui em traduzir para o português, tá? É bem fácil, não dá trabalho nenhum. Pessoal, a China tem seus próprios interesses, tá? Então, por exemplo, na verdade, são vários interesses, né? O primeiro interesse é que eles têm uma criptomoeda própria, eles estão trabalhando em uma criptomoeda própria, que é o tal do Yuan Digital, tá? Eles já estão, não é uma criptomoeda que vai começar, eles vão começar a trabalhar, não é nada disso, tá? Já está em testes, eles já estão trabalhando nessa criptomoeda desde 2019, tá? Então é um projeto que já está em andamento há bastante tempo e ela já está nos passos finais, tá? E o medo deles é que, tendo outras criptomoedas concorrentes, o Yuan digital deles fique em segundo plano. É óbvio, né, que uma vez que eles tenham outras criptomoedas que eles não têm controle, o Yuan digital obviamente vai ficar em segundo plano, porque, né, quem pode transacionar moedas que, né, o governo não controla, vai transacionar aquelas que, obviamente, o governo não tenha como controlar, em vez de transacionar aquelas que o governo controle. É cultural, tá? E o tal do Yuan Digital tem algumas peculiaridades, né? Eles, primeiro que tudo indica que vai ser uma Proof of Stake, não vai ser uma Proof of Work, ou seja, eles não vão, além de eles não permitirem minerar, né, eles não vão, não vou nem dizer para você Proof of Stake, né, eles planejam montar nodes, né, no governo, no Banco Central, então seria uma criptomoeda mais centralizada não, seria uma criptomoeda totalmente centralizada, tá? E existem boatos, né? Existem suspeitas de que ela seria uma moeda com alto queima, né? Então, por exemplo, ela teria que estar em movimento. Caso você não estivesse movimentando essa criptomoeda, ela se auto-queimaria em algum tempo. Então, por exemplo, não seria uma criptomoeda, por exemplo, para você deixar numa carteira e falar, eu vou guardar essa criptomoeda, como a gente guarda dinheiro na poupança, né? Ela teria uma auto-queima depois de algum tempo, né? Ela se automaticamente queimaria. Eles fariam isso com o objetivo de fazer um dinheiro circular na economia, né? Fazer com que a moeda circulasse na economia e promovesse os gastos da moeda na economia, né?
uma estratégia interessante, mas, de novo, né, tira a liberdade do cidadão de fazer aquilo que ele quer fazer com o dinheiro dele. Ainda mais numa economia como a chinesa, onde tudo acontece de maneira eletrônica. Né? Na economia chinesa, né, ninguém utiliza dinheiro de papel. Né? Todo mundo paga as coisas através de celulares, através de QR codes. Né? Você não utiliza dinheiro de papel. Né? Uma vez um amigo meu que foi para a China, né, ele mexe com importação, ele disse para mim, Léo, lá até o mendigo na rua, até a esmola que você dá para o mendigo na rua é através de um QR Code. Então chega a ser uma coisa insana. Né? Então, essa seria uma primeira coisa. E, obviamente, né, pessoal, tratando-se de uma criptomoeda onde o governo tem o controle da criptomoeda, ele saberia absolutamente tudo. Ele puxaria lá pelo seu número, né, o número do cidadão, né, que a gente usa aqui no Brasil como nosso CPF, puxaria tudo, ele saberia exatamente quanto você tem, quanto você ganhou, quanto você transacionou nos últimos meses. Ou seja, seria muito fácil você saber se o sujeito está lavando dinheiro, não está lavando dinheiro, está recebendo dinheiro, mais dinheiro do que ele ganha. De novo, o controle sobre o cidadão. Né? Todo governo totalitário, todo governo que controla o cidadão, tem o desejo de controlar financeiramente o sujeito, o cidadão. Esse seria o primeiro motivo, né? Que não é um motivo de teoria da conspiração, porque é um motivo óbvio, né? Chega a ser uma coisa clara, não tem nenhuma coisa obscura nisso. E o segundo motivo, que chega a ser mais claro ainda, quem tem assistido as notícias nos últimos dias está sabendo que a China está passando por uma crise muito forte, uma crise muito séria de energia. Né? Lugares na China que já estão passando por apagões. Né? E existem lugares na China, né, que regiões na China, né, especificamente regiões que são abastecidas por, é, por produção, né, de energia com carvão, com carvão mineral, né, ou seja, a produção de energia mais suja que existe, que são lugares onde a energia é muito barata. Né? Então, são os lugares onde a energia na China é muito barata, mas não é barata porque é produzida com carvão natural. É barata porque a população naqueles lugares é uma população mais barata, mais pobre, e então o governo acaba subsidiando um pouco a energia. Né? Tem é, um tipo de ação social nesse sentido, nesses lugares. Então, esses lugares acabam sendo os lugares preferidos para a mineração de criptomoedas, né? Obviamente, por conta das tarifas de energia mais em conta. Né? E é, eles tinham, né, há pouco tempo atrás, quase 70% de todo o hash rate do Bitcoin na China. Eu vou mostrar para vocês só um pedacinho de uma notícia para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu falei quase 70, pessoal, desculpa, me enganei. Tá? Olha só. Em setembro de 2019, a China respondia por 75% do uso mundial de energia no Bitcoin. Né? Ou seja, 75% da energia utilizada para a mineração de Bitcoin era utilizada dentro da China. Em abril de 2021, esse percentual havia caído para 46%. Mas ainda assim é muita energia, galera. É muita energia. Tá? E é uma das intenções do governo chinês diminuir essa energia gasta. Né? Essa energia, para eles, não significa nada. Né? Para o governo chinês, não significa nada. Né? E pessoal, o governo chinês tem alguns compromissos internacionais e eles têm muito interesse em cumprir esses compromissos internacionais. Né? O governo chinês, eles prometeram que até 2030 eles reduziriam significativamente a emissão de gases de efeito estufa, etc. É, então, o Xi Jinping, né,
não vou dizer presidente da China, né, porque eu acho que não é presidente, mas ele assumiu esse compromisso internacionalmente e ele está, nesse momento, né, em 2021, ele está pedindo para empresas, indústrias, né, reduzirem o seu consumo de energia em detrimento da redução de produção mesmo, tá? Para que o consumo de energia baixe. Tá? Nessa semana mesmo, houveram lugares na China que tiveram apagões. Tá? Então, eles estão muito comprometidos com a redução do consumo de energia para que eles cumpram as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, mesmo que eles reduzam a produção a produção deles, mesmo que eles reduzam o crescimento do PIB chinês. Né? Então, assim, é interessante o que eles estão fazendo, né? Mas a gente tem que entender os motivos. Tá? Eles estão fazendo isso, pessoal, porque a China, pessoal, a China está sendo muito, eu não vou dizer difamada, né? Mas a China está com a imagem muito. A imagem da China está bastante suja, vou colocar assim, né? Por conta do coronavírus que surgiu na China, etc. Então, o Xi Jinping está tentando fazer de tudo para melhorar essa imagem, né? E ele vê, né, a questão climática, pelo menos cumprindo, né, os compromissos do clima que ele mesmo assumiu, né, ele está vendo nisso como uma chance de ele provar para o mundo que que a China vai estar comprometida com uma nova política mundial de não agravar a situação do clima, etc. E tal, tá? Então, assim, interessante o que eles estão fazendo, mas é interessante a gente entender os motivos, os porquês, né? Ele não está muito preocupado com o povo chinês, porque o povo chinês que é sim mais beneficiado pelas criptomoedas, né? Porque a gente tem que entender a receita que as criptomoedas trazem para o povo chinês, né? O povo chinês, as criptomoedas trazem uma receita direta para o povo e não para o governo chinês distribuir para o povo. Né? Um governo totalitário tem interesse de trazer receita para o governo distribuir para o povo, ou pelo menos para as empresas distribuírem para seus funcionários, né, de uma maneira mais centralizadora. Né? Nenhum governo totalitário tem interesse de deixar a renda diretamente para o povo, pelo menos de uma maneira que eles não tenham controle direto. Né? O maior medo, né, de um governo totalitário é a falta de controle. Tá? Então, desde o início de na verdade, desde o ano passado, já tem muita gente, né, as pessoas, os chineses que têm poder aquisitivo alto, né, e que têm grandes fazendas de mineração, eles já estão indo para o Texas. Tá? Os mineradores já estão indo para o Texas, se beneficiando de tarifas de energia bem em conta. Tá? E essa notícia conta aqui bastante, né, os motivos pelo qual os mineradores estão indo para o Texas, né, e levando todas as suas fazendas. Já tem notícias na internet, né, de mineradores, né, levando containers de ASICs para, para os Estados Unidos, para outros países, na Ásia, inclusive, tá? Para tirar toda essa. Todo esse maquinário, né, da China, já sabendo do que ia acontecer na China, né, e já se preparando para esses dias mais sombrios, vamos colocar assim. Tá? Então, pessoal, é bem interessante, né, de uma maneira, entender o porquê da China estar fazendo todo esse movimento. Né? Eles têm intenções muito sérias em relação a isso, né? Eles têm compromissos que eles têm intenções de cumprir esses compromissos, mas os compromissos deles são com o mercado internacional para manter
o nome da China de uma maneira positiva para o mundo, né? Eles não têm o compromisso de fazer com que o povo chinês esteja numa situação melhor, né? Pelo menos isso é da maneira que eu vejo. Se vocês veem isso de uma maneira diferente, por favor, pessoal, deixe a opinião de vocês nos comentários do vídeo. Eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? E aqui, a encerrar esse vídeo, porque eu não quero demorar muito, eu não quero me estender muito, tá? Isso aqui é uma outra noticiazinha que eu também vou deixar para vocês na descrição do vídeo, depois vocês podem ficar à vontade. Outros países que as criptomoedas também são proibidas. Eu me surpreendi, galera. Eu não imaginava. Ó, a Argélia, tudo bem, a gente sabe que é um governo totalitário também. Bolívia, quem imaginava que bitcoins e criptomoedas eram proibidas na Bolívia desde 2014? Quem diria, tá? Mas também, Bolívia é um país de esquerda, né? Então, países de esquerda também tendem a ser totalitários e tendem a querer ter controle sobre sua população, né? Principalmente aqueles de extrema esquerda, né? China, né, como a gente está falando, Colômbia. Galera, Colômbia, isso aqui me surpreendeu muito. Colômbia é um país avançado, é um dos países mais avançados da América do Sul, né? A Colômbia rivaliza bem assim, né, com o Chile, né? Bem impressionante, né? Mas pelo que eu entendi aqui, é uma, é uma, é uma, é uma proibição assim, que as instituições financeiras não podem facilitar, mas não tem aquela proibição velar, não é aquela proibição é, é, forte, né? Igual a proibição na China, por exemplo, né? Egito, tudo bem, esses países, né? Indonésia, tudo bem, desde 2018 é mais recente. Irã é uma situação um pouco diferente, né? Eles dão benefícios de energia para quem se cadastre e minere e venda suas criptomoedas para o Banco Central iraniano. É uma coisa bem louca, tá? Só que parece que eles estavam. Tem muita gente minerando de maneira ilegal, né? E aí eles proibiram por 4 meses. Eles tiveram também problemas sérios de energia, de falta de energia, e aí eles proibiram por 4 meses a mineração até 22 de setembro, até outro dia, até a semana passada, né? Para todo mundo, aparentemente, tá? Iraque. Iraque, coitados dos iraquianos, né? Meu Deus do céu. Nepal e Macedônia do Norte. Meu Deus do céu. Rússia, que é uma zona meio neutra, eles aprovaram, né, primeiras leis leis, né, para regulamentar criptomoedas em julho de 2020, que querem tributar. Não é bem uma proibição, mas é uma tributação em cima das criptomoedas, né? Então, Turquia, Turquia parece que a moeda estava valendo nada, a moeda estava desvalorizando muito. E aí o Erdogan ele proibiu, porque o pessoal estava convertendo a moeda em criptomoedas para se proteger da desvalorização da lira, eu acho. Lira turca, né? Então olha que loucura, né? Você imagina um negócio desse. E Vietnã. Vietnã é complicado, né, galera? São lugares do mundo que a gente não tem ideia os problemas que esse pessoal vive, né? Que esse pessoal passa na vida deles, né? Bom, pessoal, essa parte do vídeo aqui é mais uma curiosidade, né? A gente não. O mundo é tão diverso, né, que a gente às vezes não tem ideia o que tem por aí nesse mundo. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem canais no Discord, no Telegram, e os links vão ficar na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau!